Olá pessoal, bem-vindos. Segunda-feira, dia de conteúdo novo aqui no canal, 31/12, última segunda-feira do ano de 2018, e nós buscamos trazer aqui no Viver Bem uma mensagem positiva que possa servir de norte para todo o ano de 2019. Lembrando a você que para viver bem, a mudança que eu pretendo ver no mundo, no planeta, ao meu redor, ela precisa partir de mim mesmo. É a ação concreta do faça-se luz ao seu redor, harmonizar o ambiente. E a partir daí eu torno a minha atmosfera mais respirável, porque eu mesmo estou atuando para que isso aconteça. E é nesse sentimento que nós fomos buscar na obra Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o capítulo 114, cujo título é Fraternalmente Amigos, e aqui o benfeitor espiritual comenta sobre a primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O apóstolo nos exorta a pensar sobre compaixão, que este sentimento precisa vir do fundo e do íntimo, e ele deve se externar através da misericórdia, que também se traduz em atos concretos de perdão, de indulgência, de clemência, e isso é um trato, é uma relação, e ela precisa ser com afabilidade. Afabilidade que eu demonstro com a amabilidade, com a cortesia, com a bondade e com a educação no trato com o meu próximo. Mas o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito desse versículo? Diz o benfeitor espiritual que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência, alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocente engano da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitação que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Então aqui, por hora, nós percebemos que o benfeitor espiritual vai nos chamar a atenção para uma espécie de conflito. Nós pensamos que ele está dizendo que nós não somos iguais e que nós, em determinado momento, atingimos patamares evolutivos que outros que estão conosco na jornada e na caminhada, que ainda não atingiram. E, nos parece, ele chama atenção para aquela armadilha que pode nos atrair, que é nos considerarmos melhor do que todos e que os diferentes não merecem nem a nossa presença ou a nossa ação concreta de comunhão, no sentido de transmitir aquele conhecimento que obtemos, enfim, de trabalhar para o benefício do próximo. Porque nós vamos encontrar, como o próprio benfeitor está mencionando, a incompreensão, a falta de amadurecimento no mesmo patamar, aquelas visões renovadoras que são proibidas, que estão proibidas porque o próprio intelecto ainda não atingiu a maturidade necessária para receber aquele conhecimento. E também, quando nós detectamos esse ou aquele problema, pode ser que o irmão não detectou ainda e ele não possui informação ou conjunto de informações que podem auxiliá-lo a detectar esses problemas. E é aí que ele vai dizer que
aquele que atinge determinado patamar, ele sofreu para aprender as lições que ainda são inapreensíveis, ou seja, o outro não pode ainda apreender aquela informação por conta dessas questões evolutivas, falta de conhecimento, ausência de amadurecimento, ausência de compreensão, porque nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo degrau evolutivo e nós não estamos no mesmo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento ou ao sentimento. E aí que o benfeitor vai dizer o seguinte: de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender o braço, unindo-te ao semelhante, através da compreensão e do auxílio mútuo. Aqui, o benfeitor espiritual resolve um problema para nós, que ele vai dizer: o apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta que sejamos irmãos. Então, eu preciso ter consciência da minha posição, saber do lugar do próximo, mas que nós somos todos irmãos, perante a justiça divina, somos todos iguais, criados iguais, tendemos ao mesmo fim. Nesse período temos o processo evolutivo, cada um com uma habilidade, e na nossa vivência do dia a dia, vamos colocar essa habilidade em função da própria evolução e, claro, fazendo luz ao nosso redor, promovendo uma oportunidade para que todos possam viver bem, utilizando bem as nossas habilidades e aptidões. Então, ele vai dizer que desta forma é necessário estender os braços, ou seja, auxiliar, e você se une aos semelhantes. Como? Compreendendo-os e, ao mesmo tempo, auxiliando. Compreendendo que falta amadurecimento. Compreendendo que, às vezes, ali ainda faltou a lição da dor ou do sofrimento que ele necessitaria para crescer. Talvez faltou uma experiência. Talvez ele ainda não adquiriu o acervo de informações adequadas, até relacionado com outras vidas, para que ele pudesse atingir o patamar que você se encontra. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com o Evangelho, quanto mais se sobe um degrau na evolução, mais responsabilidade temos para compreender quem está na retaguarda. Então, a gente precisa afastar aquela igualdade que nos vai tornar censores, ou seja, os julgadores dos outros, ou, pelo contrário, buscar uma igualdade em que eu fico escravo, subserviente de algumas situações que não me faz feliz, que não me agrada. E aí, lembrando o Livro dos Espíritos, seria muito fácil ter um equilíbrio no mundo. É o homem, é o ser humano é que o desequilibra. Porque se todos fossem utilizados por meio de suas aptidões, aquilo que faz feliz a cada um, a humanidade certamente não teria igualdade de riqueza, de posição social e etc., mas teria uma igualdade em felicidade. Porque à medida que cada um estivesse obtendo através da sua colocação na vida o seu próprio bem-estar, com certeza o mundo seria melhor. Então, nós precisamos trabalhar para que esse mundo realmente seja melhor. Quem sabe começando a perceber qual é a aptidão de cada um, qual a vocação de cada um, o que cada um se sente mais feliz para realizar, porque, segundo os Espíritos, todos os encarnados possuem aptidões e poderiam estar fazendo coisas de que realmente gostam e assim servindo mais e melhor à humanidade. Vamos pensar nisso, vamos viver bem, vamos viver melhor. Que a nossa reflexão de hoje possa nortear um pouco mais as nossas ações para que a gente faça uma terra bem melhor de se viver. Eu desejo a você uma manhã melhor e mais feliz. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Feliz 2019. Um abraço.